Verdadeiros jogos de poder se jogam nas sombras, onde navios enferrujados cruzam o oceano sem que ninguém perceba. Imagine uma frota secreta, invisível aos olhos da lei, navegando livremente nas águas geladas do norte. Estariam esses navios apenas transportando petróleo? Ou algo muito mais perigoso? Essa frota fantasma, que há anos evade sanções internacionais, acumula bilhões de dólares para um regime que pensa estar acima de qualquer ameaça. Putin acreditava que esses velhos navios eram intocáveis, mesmo nas águas congeladas da Escandinávia. Assim, esses navios que geralmente carregam petróleo, se transformaram em bases flutuantes, protegidas por soldados armados e uniformizados. Mas a ilusão de imunidade do Kremlin foi brutalmente quebrada em uma manhã fria, em 20 de dezembro, nas costas da Suécia. A mensagem foi clara: não basta apenas observar. A marinha sueca abordou uma embarcação russa que havia ficado à deriva por falha no motor. Essa ação marcou o fim de um jogo que parecia invisível, onde cada movimento do Kremlin poderia passar despercebido. Com esse gesto, o Mar Báltico deixou de ser uma rota segura para o Kremlin, tornando-se uma armadilha da NATO. Cada erro era pago com a apreensão de navios, uma verdadeira sentença de derrota. Mas como uma operação tão branda se transformou em um golpe tão contundente? Tudo começou como uma falha técnica comum, que logo virou crise geopolítica. O navio de carga russo Adler, listado nas sanções da UE e dos Estados Unidos, sofreu uma pane no motor enquanto atravessava o estratégico Estreito de Horizon. A situação se tornou ainda mais tensa quando esse gigante de 126 metros de comprimento começou a vagar sem controle, à deriva. O Adler teve que ancorar na costa do promontório de Kullaberg, ao sudoeste da Suécia, perto de Oganes. Normalmente uma pane assim poderia ser considerada um acidente marítimo comum, mas os olhos da Suécia enxergaram uma oportunidade. Na noite de 21 de dezembro, agentes alfandegários, da guarda costeira e policiais receberam permissão especial para agir. Uma operação que abalaria os fundamentos do jogo de sombras do Kremlin. Eles descobriram algo que mudaria tudo. Não era apenas um navio com problemas, mas uma peça de uma rede de logística obscura, que transporta armas e reforça o arsenal da Rússia na Ucrânia. Assim, de uma simples pane, emergiu um cenário de guerra híbrida. Os navios russos, outrora apenas transportadores de petróleo, passaram a ser considerados armas de guerra móveis. Soldados em uniformes militares, armados até os dentes, estavam a bordo, prontos para agir. Ainda que oficialmente fossem tripulantes civis, sua presença denunciava uma nova fase, o avanço de uma força que combina guerra convencional e tática híbrida. A partir daquele momento, o que parecia uma rotina marítima se revelava uma ameaça silenciosa, que podia mudar o equilíbrio de poder na região. E a pergunta que fica no ar: qual será o próximo movimento desse jogo de sombras? No começo, tudo parecia uma simples emergência marítima, um navio russo com falha de motor à deriva na costa sueca. Mas a verdade por trás desse incidente revelou uma trama muito mais complexa, cheia de segredos e perigos escondidos. Na noite do dia 21 de dezembro, as autoridades suecas receberam uma oportunidade de ouro. Com permissão especial do promotor, equipes da alfândega, da guarda costeira e da polícia agiram rápido. Os marinheiros foram impedidos de zarpar, presos a bordo da embarcação. Uma declaração severa de soberania, algo raro no Mar Báltico. Ao abordarem o navio, os agentes não encontraram apenas uma máquina quebrada. Eles descobriram provas concretas de uma rede de logística clandestina da Rússia. Mas por que tal rapidez? E o que tornava esse navio tão crucial? Era uma embarcação pertencente à Meazin LLC, uma empresa banida pelos Estados Unidos e União Europeia. Ferramentas de inteligência oculta há tempos as acusam de transportar munições de Norte Coreia para a Rússia. Assim, ela alimentava o fronte de batalha na Ucrânia com armamento pesado. De onde exatamente partia este navio? De São Petersburgo, com destino desconhecido, em uma rota que parecia clandestina, como uma sombra no mar. Os oficiais suecos, no entanto, encontraram mais do que supunham. Eles verificaram cargas de países terceiros, levantando suspeitas de contrabando. A descoberta foi apenas a ponta do iceberg. Investigações aprofundadas mostraram algo ainda mais perturbador. Esses navios, antes simples carregadores de óleo, foram convertidos em veículos militares. De acordo com o chefe de operações Marko Petovich, eles agora navegam com tripulações armadas em uniformes militares. Quem são esses soldados mascarados? Mercenários? Operadores de empresas de segurança privada? Ou soldados russos disfarçados? Essa dúvida transforma uma simples embarcação em uma peça de um jogo de guerra oculta, onde cada movimento pode desencadear uma crise global. Mas por que tudo isso? Qual a verdadeira escala do perigo que ameaça o Báltico?
E o que ainda está escondido nas profundezas sombrias desse mar estratégico? O que antes era uma frota de navios enferrujados, apenas transportando petróleo, evoluiu para algo muito mais perigoso. Segundo Marko Petovich, chefe de operações da Marinha Sueca, esses tanqueiros russos agora têm tripulação em uniformes militares e armas. Esses silentes submarinos têm um objetivo claro: ameaçar as linhas de suprimento da OTAN. Eles visam cabos e oleodutos críticos no fundo do mar. Imagine o cheiro de óleo misturado ao perfume da marinha, o som constante das hélices e o silêncio opressor das profundezas. Mas, o que realmente está acontecendo sob a superfície? Pesquisadores dinamarqueses e fontes de inteligência revelaram uma verdade assustadora: esses grupos armados não são apenas tripulação comum. São mercenários ligados a empresas militares privadas, disfarçados de seguranças, ou soldados ativos da Rússia. Essa frota de mais de 1.100 navios deixou de ser uma simples frota comercial. Ela virou uma ameaça híbrida, uma verdadeira arma marítima de guerra. São zombie ships sem seguro, sem manutenção, fora do controle internacional. Além de transportar óleo, eles monitoram cabos submarinos, observam exercícios da NATO e funcionam como bases móveis de ataque, prontos para lançar drones na hora certa. E há uma ameaça ainda maior: esses navios estão relacionados a uma decay sistemática. O incidente com o Ader, por exemplo, a falha no motor, não foi acaso. Foi um sinal do desgaste inevitável dessas embarcações, que foram criadas por uma Rússia que investiu quase 10 bilhões de dólares para criar uma rede paralela e fugir das leis marítimas ocidentais. Mas, ao fazer isso, deixou sua própria logística vulnerável. E aí, quando tudo parecia sob controle, o jogo virou. A Marinha Sueca decidiu agir. Eles despontaram, puxaram esse dente podre do sistema. Porém, essa ação é só a ponta do iceberg. Logo após, surgem perguntas inquietantes. O que realmente se esconde nas profundezas? Quais segredos esses submarinos carregam? O que vem a seguir pode ser muito mais sinistro do que qualquer um imaginou. Ao puxar essa ponta de um iceberg colossal, os suecos abriram as portas para um jogo mortal que ameaça rearranjar as forças no coração do Mar Báltico. E na escuridão das águas, algo está se movimentando. Sabemos que a atividade naval russa na região do Báltico atingiu níveis alarmantes. Segundo fontes suecas, a Marinha agora detecta quase toda semana um submarino russo, uma frequência que não se via desde a Guerra Fria. A Rússia vem modernizando sua frota, produzindo continuamente novos submarinos da classe Kilo nos estaleiros de São Petersburgo e Kaliningrado. Mas por que esses submarinos silenciosos têm um propósito tão inquietante? A resposta é simples: ameaçar as rotas de suprimento da OTAN e atacar infraestruturas submarinas essenciais, como cabos e oleodutos. Os oficiais suecos alertam que se ocorrer um cessar-fogo na Ucrânia, a Rússia redirecionará toda sua atenção para o Báltico. A quantidade de submarinos provavelmente crescerá exponencialmente, tornando essa ameaça ainda mais presente. Porém, a Suécia não se contenta em apenas monitorar esse perigo. Por meio de exercícios militares de grande escala, como o Playbukla Merlin 25, o país está armando o Báltico com uma rede de sensores avançados. O objetivo? Caçar submarinos russos, em parceria com a Alemanha, França e os Estados Unidos. O palco dessa tensão silenciosa fica na ilha de Gotland, bem no coração do Mar Báltico. Para muitos, essa ilha deixou de ser um destino turístico para se tornar uma verdadeira porta-aviões insubmersível. Situada a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado, é o único ponto onde todos os tráfegos do Báltico, por ar e mar, podem ser controlados. Se a Rússia tentar algo contra os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, manter o controle de Gotland é vital para a OTAN, com a adesão da Suécia à aliança. Esse forte estratégico foi rapidamente reforçado. Sistemas de mísseis antinavio RBS-15 e baterias de defesa aérea foram instalados na ilha, reduzindo drasticamente a área onde a frota russa pode operar. Segundo Evas Kung Aslan, chefe das operações conjuntas da Marinha Sueca, quando uma unidade de mísseis é posicionada em Gotland, quase toda a região do Báltico está sob controle. Para a Rússia, isso é um pesadelo. Aquele período em que os navios da sombra podiam passar livremente, com fuga fácil, acabou. Agora toda a embarcação russa é alvo de radares e mísseis em Gotland. Os exercícios coordenados entre as forças suecas e polonesas reforçam essa imposição de domínio. Mas a reviravolta mais inquietante está por vir. As forças de defesa suecas estão se preparando não apenas para conter a ameaça, mas para atuar de forma ofensiva. Pedido de mísseis de cruzeiro com alcance de até 2.000 quilômetros foi feito pelo governo sueco. Imagine, de Gotland, é possível alcançar Moscou, centros de comando russos e fábricas militares a pouco mais de 1.000 quilômetros de distância.
O que isso significa? Uma mudança radical na estratégia de defesa, e a possibilidade de transformar a Suécia em um bastião capaz de atacar profundamente o interior da Rússia. Essa ameaça, considerada uma verdadeira provocação, coloca o equilíbrio do poder no limite. É como jogar uma peça decisiva no tabuleiro, mudando o jogo silencioso do Báltico para uma atmosfera de confronto direto. Se antes parecia que o controle tinha limites, agora cada navio russo traz a sombra de ser caçado, de ser confrontado. A guerra submersa, cheia de percalços e incertezas, se intensifica. E a pergunta cruel permanece: até onde essa escalada vai levar esse delicado jogo de poder no coração do norte? A era em que navios da Frota Sombra, como o Adler, podiam passar livremente, acabou. Agora cada embarcação russa é um alvo, rastreado por radares e mísseis em Gotland. Essa manobra conjunta do NATO, com forças polonesas e suecas, deixa claro: a zona de influência de Moscou está sendo desafiada. O que antes parecia uma zona de segurança para a Rússia, agora se transforma em um campo minado. Você consegue imaginar? Um simples problema técnico na Adler, um motor que falha, já é suficiente para desencadear uma crise de proporções globais. O navio, com seus 126 metros, fica à deriva, preso na costa sueca. Uma situação que poderia parecer um acidente comum, se não fosse o fato de que por trás disso, há uma estratégia de pura determinação. Quando as autoridades suecas abordaram a Adler, encontraram muito mais do que um motor avariado. Surpreendentemente, descobriram evidências de uma rede logística russa que atravessava fronteiras, transportando armamentos de países como Coreia do Norte para a Rússia. Uma operação escondida que alimentava o fronte ucraniano com munições e armas. E o que mais assombra? Essa frota de mais de 1.100 navios, que antes operava de forma obscura, foi transformada. Os navios agora são bases militares flutuantes, com soldados armados e uniformizados a bordo. Pesquisadores e inteligência revelam que muitos desses indivíduos não são apenas tripulação civil, mas mercenários ou militares, envolvidos na guerra híbrida mais perigosa. Esses navios zumbis, como são chamados, não têm seguro, não recebem manutenção, e estão completamente fora da supervisão internacional. O navio capturado na Suécia é só um exemplo da decadência do sistema russo. A falha no motor da Adler não é uma coincidência. É um sinal claro do desgaste sistemático desse exército paralelo. O governo russo investiu bilhões para criar essa rede clandestina, tentando burlar as leis marítimas ocidentais. Mas na prática deixou suas próprias linhas de logística vulneráveis. Como um dente podre, a Adler foi arrancada. Essa ação na Suécia não foi apenas uma operação naval, mas uma jogada mais sombria. Nos profundos do mar, o jogo de gato e rato entre a marinha sueca e os submarinos russos esquenta. De quase uma semana em semana, eles detectam submarinos, um recorde desde a Guerra Fria. Moscou moderniza seu arsenal submarino, produzindo cada vez mais os silenciosos Kilo em seus estaleiros de São Petersburgo e Kaliningrado. O objetivo? Sabotar as linhas de reabastecimento da NATO, além de atacar infraestruturas essenciais, como cabos e oleodutos subaquáticos. E com uma resposta rápida, a Suécia já planeja ampliar suas defesas. Com exercícios militares conjuntos com a Alemanha, França e Estados Unidos, reforçam sua capacidade de caçar submarinos russos perto de Gotland. Ali no coração do Mar Báltico, a ilha de Gotland virou uma verdadeira fortaleza. A apenas 300 quilômetros de Kaliningrado, ela virou uma plataforma estratégica de controle absoluto. Sua importância é tamanha que, se Moscou tentar avançar, perderá a liberdade de atuar na região. As forças suecas instalaram mísseis antinavio RBS, 15 baterias de defesa na ilha. Como disse o comandante vice-almirante Eva Skund Aslon, ao posicionar uma unidade de mísseis em Gotland, quase todo o Báltico fica sob controle. Uma ameaça que deixa a Rússia de cabelos em pé. Para Moscou o jogo virou. A fase da zona cinzenta, onde navios podiam passar impunemente, acabou. Agora toda embarcação russa é uma peça na mira, pronta para ser interceptada na primeira tentativa. O que antes era silêncio e desprezo, hoje é uma batalha constante pelas águas. E o que vem a seguir? O governo sueco não pensa em apenas reagir. Com planos de lançar mísseis de 2.000 quilômetros, a linha de defesa se transforma em ataque. Querem atingir fábricas militares russas e centros de comando a mais de 1.000 quilômetros de distância, na própria Rússia. Queremos criar uma dissuasão mais forte, afirma o ministro da Defesa, Paul Johnson. Essa iniciativa transforma o país de uma força de contenção regional em uma ameaça real, capaz de travar uma guerra de alta escala. Com essa movimentação, a Suécia deixa claro, o equilíbrio de poder no norte mudou radicalmente.
Países como Finlândia e Noruega aumentam seus orçamentos de defesa em até 75 a 88%. Juntos, eles estão formando uma barreira impenetrável contra a Rússia. Aos poucos, o gelo do Ártico começa a derreter sob essa nova ameaça. E o que antes era uma fronteira vasta e inexplorada, agora se mostra um campo de batalha estratégico, onde cada movimento pode mudar o futuro do norte. Será que Moscou consegue reverter essa maré? Ou a nova postura de defesa da Suécia marcará o fim da era de impunidade na região? O próximo capítulo dessa história está apenas começando. Ao observar o cenário atual, fica evidente que uma mudança radical está ocorrendo na região do Ártico. Os países conhecidos como Sete do Ártico, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, estão formando uma frente unida contra a Rússia. Eles estão desafiando a alegação de domínio de Moscou na região, unindo forças para produzir navios quebra-gelo, através de uma iniciativa de pesquisa conjunta. Parece que a era em que a Rússia considerava o Ártico seu quintal está chegando ao fim. Imagine o som frio do gelo rangendo sob o casco de um navio, enquanto as nações selam sua aliança. Os Estados Unidos estão reforçando a proteção do Pacífico, implantando baterias de alta-mar na ilha Chemia, no Alasca. Enquanto isso, Finlândia e Suécia fortalecem sua segurança no Golfo de Báltico, fechando o cerco ao Kremlin. A Operação Adder na Suécia, por menor que pareça, é mais do que uma simples manobra tática. Ela é o primeiro sinal de uma política de tolerância zero na região norte da OTAN. Quem poderia ajudar a Rússia nessa crise? A resposta pode surpreender. A presença da China na jogada não é mínima nem casual. Pequim vê o norte do Oceano Ártico não apenas como uma rota estratégica, mas como uma questão de sobrevivência. A intenção de controlar rotas de energia e comércio é clara. Com a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN, o Mar Báltico vira um lago sob controle militar de alianças, bloqueando a expansão russa. O que antes parecia um território de impunidade, agora se torna uma linha fechada de defesa. Mas há algo ainda mais sombrio em jogo. Pequim enxerga essa crise como uma oportunidade dourada. Há anos, a China se declara um estado próximo ao Ártico, planejando sua aliança no projeto da Rota da Seda de Gelo. Essa estratégia visa dominar rotas essenciais na região, garantindo acesso às riquezas escondidas sob o gelo, e expandindo seu poder global. Se a Rússia pensa que consegue manter sua frota clandestina intacta, está completamente enganada. A cada falha de motor, cada navio que enfrenta tempestades ou infiltrações, a fragilidade da sua operação é exposta. E agora, com a força consolidada do Ocidente e os interesses disfarçados de Pequim, o que antes parecia impossível pode se tornar uma realidade brutal. Uma artilharia flutuante, cercada por inimigos, à beira do colapso. Quem mais, além da China, poderia se aproveitar dessa crise? A resposta é clara. E o que acontecerá se as rotas de energia do norte entrarem na mira de uma rivalidade global emergente? A resposta está nas mãos de uma região que até pouco tempo era vista como uma fronteira de gelo e silêncio. O jogo de poder no Ártico acaba de ganhar uma nova, perigosa dimensão. Após anos de silêncio, a Rússia parecia confiante que seu império marítimo era invencível. Seus navios escondidos nas sombras do Mar Báltico operavam sob software chineses, alimentados por tecnologia que deveria ser exclusiva do Kremlin. Mas essa dependência silenciosa revela uma dúvida inquietante. Quem realmente serve esses navios agora? A possível decadência da autonomia militar da Rússia está se instaurando silenciosamente, presa entre alianças complexas e pressões externas. A maior preocupação? O canal do Mar de Pyongyang, a rota de saída do norte de Rússia, que se transformou em uma via vital para navios chineses. Se países como Suécia e Polônia fecharem o Báltico, o petróleo russo e as mercadorias chinesas terão que navegar pelo norte, enfrentando trechos perigosos e imprevisíveis. A crise de energia e a logística de guerra se entrelaçam nesse cenário tenso. Os Estados Unidos avançaram na preparação. Com uma presença mais forte na Alasca, radares de longo alcance e uma frota pronta para bloquear qualquer avanço russo pelo norte. Quando Putin tenta escapar do cerco do Báltico, ele encontra a poderosa marinha americana de frente, lutando contra a geografia desafiadora. Essa jogada de xadrez da geopolítica global coloca a Rússia numa posição delicada, como uma peça encurralada entre múltiplos inimigos. E a China? Seus movimentos silenciosos mostram uma estratégia calculada. O silêncio de Pequim sobre a captura do navio Adder pela Suécia é mais do que apenas diplomacia. É uma indicação clara de que Pequim quer apoiar Moscou, mas sem abrir mão de seus próprios interesses econômicos. Se a dependência energética da China de Moscou for ameaçada, a postura de Pequim pode se endurecer, potencializando uma crise que pode escalar para uma guerra comercial ou até um conflito armado.
A presença chinesa no Ártico virou uma peça fundamental nesse tabuleiro mundial. Sua influência não é meramente comercial, ela simboliza o deslocamento do centro de poder para o norte. O que antes era uma zona de influência exclusiva da Rússia se transforma em uma arena onde a União Soviética deu lugar a uma nova ordem. Putin vê seu país cada vez mais reduzido a um parceiro secundário, cercado pelas ambições chinesas e pela força da OTAN. A militarização de Gotland e as ações agressivas de países como Suécia são uma sentença definitiva para as antigas tranquilas operações marítimas russas. Cada movimento na região reforça a ideia de que a era em que navios da sombra, como Adler, se moviam livremente acabou. Agora, toda embarcação russa é alvo. Cada fio de energia, cada cabo sob o mar, está sob vigilância. O Kremlin está de mãos atadas, na mira de uma rede de forças globais, com a única esperança em uma aliada que não pode mais ser considerada uma garantia. Quem realmente controla o futuro? E até onde pode chegar essa encruzilhada de interesses antes que tudo se quebre de vez? Este cenário revela uma das maiores ironias geopolíticas da história. Rússia, que começou essa guerra para impedir a expansão da NATO, está perdendo seu próprio território, o Ártico e o Báltico, enquanto silenciosamente entrega sua soberania a um aliado do Oriente. O jogo mudou completamente. Agora não se trata mais só de soldados e navios em combate, mas do futuro da Rússia, de sua autonomia e do seu mapa. E esse mapa parece se afastar cada vez mais de Moscou, sendo redesenhado a cada dia. Você consegue imaginar até onde essa história pode chegar? Quais são as consequências de uma potência que se fragmenta, enquanto suas esperanças desaparecem no horizonte gelado do norte? Prepare-se, porque o final dessa trama pode surpreender a todos. E quem diria, a maior arma de Moscou pode não ser mais seu poder de fogo, mas sua própria perda de controle totalmente nas mãos do leste. Que riscos você acha que esse controle perdido pode desencadear na paz mundial? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua visão e vá além do que imagina. O mundo está mudando, e o futuro pode estar sendo reescrito agora mesmo, bem na linha de mira. A sombra de Putin se espalhou pelo Mar Báltico. Uma frota misteriosa composta por navios enferrujados navega impune, carregando óleo, armas, desafiando sanções internacionais. Uma verdadeira marionete invisível alimentando bilhões no Kremlin. Essa armada fantasma parecia indestrutível até 20 de dezembro. Foi quando os suecos mudaram tudo. Uma operação ousada, uma humilhação que reverberou por Moscou. O Báltico deixou de ser sossegado, virou uma armadilha mortal da OTAN. Os sons do inverno gelado misturam-se ao cheiro salgado do mares traiçoeiros. Você consegue imaginar um navio fantasma apontando armas contra aliados? Pois aconteceu. E o que parecia impossível tornou-se realidade. A humilhação russa começou ali, sob o olhar atento de mísseis prontos para disparar. Tudo começou com uma falha rotineira. O navio Adler, considerado uma peça-chave na rede de sanções, sofreu uma pane de motor enquanto atravessava o Estreito de Orson. A bordo, uma gigante de 126 metros, listado nas sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, começou a derivar descontroladamente. O caos no casco metálico ecoou com vibrações descontroladas. A tripulação presa não podia zarpar sem permissão. A cena parecia um acidente marítimo comum. Mas para os suecos, era uma oportunidade áurea. Na noite de 21 de dezembro, forças especiais suecas invadiram. A operação tinha uma base sólida, suspeitas de violações de leis de exportação de armas. De repente, aquele navio que andava sob o manto do silêncio, revelou péssimas surpresas. Quem estaria por trás daquele navio? Era uma peça de uma teia escura. Pertencia à Mleasen LLC. Uma blacklistada, acusada de transportar munições da Coreia do Norte até a Rússia. Passageiro clandestino na rota da artilharia ucraniana. Partindo de São Petersburgo, seu destino permanecia oculto. Cargas de países terceiros sob suspeita? Certamente. Grupos armados, uniformizados armados, escondidos entre a tripulação? Sim. Mercenários ou soldados ativos, treinados para atuar como forças híbridas? Exatamente. Essa frota de mais de 1000 navios no Báltico deixou de ser uma simples rede de transporte. Agora virou arma de guerra. Cubos de soberania que monitoram cabos submarinos, espionam exercícios da OTAN, operam drones como bases flutuantes. E esses navios? São como zumbis vorazes. Sem seguro, sem manutenção, prontos para uma explosão repentina. O Adler, por exemplo, não foi uma mera falha mecânica. Foi um sinal do declínio sistêmico russo. Investiram quase 10 bilhões numa rede paralela que burlou leis ocidentais, mas deixou suas próprias linhas de logística vulneráveis. Essa operação de captura foi apenas o começo de algo maior. Moscou tenta esconder, mas a maré virou.
Cada pequeno erro, como o caso Adler, dispara uma reação em cadeia. Aonde isso leva? Para uma nova realidade, o mar que antes era uma fachada segura agora é uma zona de guerra híbrida. E o que mais esconde esse conflito submerso? Camadas mais profundas. A ameaça vem debaixo da água. Russian submarinos silenciosos, quase invisíveis, patrulham incessantemente o fundo do mar. Segundo fontes suecas, há uma atividade quase semanal de buscas por submarinos russos. Uma frequência que lembra os tempos da Guerra Fria. O objetivo? Fragmentar linhas de suprimento da OTAN, interceptar cabos vitais, perfurar infraestruturas estratégicas. Esses submarinos de ataque, os Quilos Classe, saem de São Petersburgo e Kaliningrado, prontos para uma ação devastadora. Prepare-se, eles podem estar ao seu lado agora, silenciosos como espectros, prontos para um ataque surpresa. E a resposta da Suécia? É uma operação em larga escala. Exercícios como o Playbook Merlin 25 criaram uma teia de sensores ao redor do território. Uma rede de olhos e ouvidos que rastreia esses inimigos ocultos. Muitos descrevem Gotland como um navio de guerra incontornável, uma espécie de porta-aviões insubmergível. Situada a poucos quilômetros da fronteira russa, ela controla toda a aérea e marítima do Báltico. Sua posição é estratégica vital. Se a Rússia ameaçar os países bálticos, a posse de Gotland se torna o ponto central. Desde que entrou na NATO, a ilha foi reforçada com mísseis RBS, 15 baterias antiaéreas, e um pedido sem precedentes de ataque com mísseis de alcance de 2.000 quilômetros. Qual o objetivo? Tornar-se uma fortaleza quase impenetrável. Um cenário de pesadelo para Moscou. Quando você pensa em uma guerra na região, imagina-se uma linha de frente. Mas na verdade, ela já está sendo travada no silêncio, debaixo d'água, nas linhas de comunicação submarinas. Cada movimento, cada sinal pode ser decisivo. Como uma partida de xadrez onde cada peça é uma ameaça real, pronta para acabar com o rei adversário. E a ofensiva de hoje? É uma mudança radical na estratégia militar sueca. Mais do que defender, eles planejam atacar. Pediram ao governo mísseis de longo alcance, 2.000 quilômetros de alcance, capazes de atingir fábricas e centros de comando na própria Rússia. Imagine a distância, menor que 1.000 quilômetros até Moscou. Isso é uma ameaça direta, uma cifra de poder na ponta da lança. Ou seja, Suécia deixou de ser apenas uma defensora passiva. Agora, ela pode ameaçar no próprio coração do inimigo. Uma mudança de jogo, um checkmate silencioso. E essa corrida armamentista é parte de uma estratégia maior. Os 7 países do Ártico, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, formam uma frente unida contra Moscou. Finlândia aumenta seus gastos em 75%. Os tradicionais aliados se preparam para defender cada centímetro da região polar. A produção de quebra-gelos e navios de guerra reforça a intenção de garantir domínio absoluto sobre o Polo Norte. Por que tudo isso acontece? O mundo mudou. A Rússia, outrora soberana na região, encolhe diante de uma nova coalizão. A China silenciosamente tornou-se uma peça vital nesse tabuleiro. Mapeando e controlando o Ártico, ela busca consolidar sua presença como potência quase polar. Afinal, eles veem essa crise como uma oportunidade. Quem consegue dominar o gelo, domina o futuro. Como essa nova aliança entre Pequim e Moscou poderá moldar o cenário global? Uma coisa é certa, a era de tranquilidade no gelo acabou. Agora, o frio da guerra toca diretamente às profundezas. Imagine uma nave chinesa com software de origem chinesa, operando sob comandos russos. Quem ela realmente serve? Seria uma simples questão de tecnologia, ou um sinal de que o Kremlin perdeu sua soberania? A crise abre uma janela para refletir. O mundo que conhecíamos começou a desmoronar. Beijing, que há anos posiciona-se como uma potência próxima do Ártico, enxerga essa turbulência como uma oportunidade de reforçar sua influência. Controlar rotas energéticas na região se torna uma estratégia lógica. Com esse cenário, cabe perguntar: quem realmente manda? As forças ocidentais estão prontas para esse novo jogo de poder, onde cada navio, submarino e radar é uma peça fundamental. A resposta está na resistência silenciosa de Gotland, no sistema de defesa que cresce dia após dia. Mas por detrás dessa cortina de ferro e gelo, alguém tem uma carta na manga. Os detalhes mais reveladores ainda estão por vir. Uma coisa é certa, o futuro polar será definido por quem dominar essa combinação de tecnologia, água e gelo. E o que acontecerá se essa guerra invisível evoluir para algo mais aberto?